Ontem trouxemos a informação da abertura oficialmente, né, da janela de transferências. E é natural que a gente fale muito de chegadas, mas saídas devem acontecer, renovações também. E a preparação do Centro Esportivo Alagoano para o confronto contra o Retrô. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta aí, vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo, todo dia vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto. Agora vamos embora para o vídeo e antes da gente trazer, né, mais um tema, né, dentro da janela de transferências, eu achei interessante trazer também aqui seleção da semana, né, da Copa do Nordeste. O CSA passou, obviamente. 3 jogadores do CSA aqui na seleção da semana do SofaScore. Por que eu quis trazer também isso daqui, né? Porque tem toda uma questão de pontuação em números objetivos, trazer o desempenho dos jogadores. Óbvio que alguns também a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? O Thiago Marques teve 7,3, mas jogou pouco tempo, porque se machucou antes. Mas uma coisa que eu quis chamar a atenção é o Luciano Naninho. A gente colocou ele, né, como o melhor jogador em campo, né? E de linha, ele foi o jogador que melhor pontuou aqui no SofaScore, né? Só perdeu para o goleiro do Confiança, mas o Luciano Naninho que sim fez uma boa partida e pode sim ser muito importante, né? Aqui a gente consegue ver o mapa de calor dele no jogo. Ele passeia muito, aparece muito em várias partes do campo, né? Mas aqui a gente vê que ele ficou muito mais aqui nesse lado direito. Muito também, eu acredito, pelo posicionamento do Nicola, né, que vem fazendo partidas muito regulares, fez mais uma grande partida, também foi um dos destaques. Quem chegou nos comentários e disse, ah, Paulo, eu achei que o Nicola foi o melhor em campo. Não acho nenhuma loucura, tá? Aí vai muito da percepção de cada um do que aconteceu no jogo. Eu escolhi o Naninho pela influência dele no jogo, pela bola passar muito pelos pés dele, ele ser muito importante no lance do primeiro gol, né? Foi ele que sofreu o pênalti. E todas as jogadas de ataque do CSA passam muito pelo pé do Naninho, passaram muito pelo pé do Naninho e teve uma assertividade de passes, né, muito grande, 90% de acerto, né, dos passes. Teve 2 passes decisivos, né, 56 ações com a bola. Enfim, foi um jogador que além de ajudar, né, na parte criativa, ser esse principal aí criador do CSA e pelo jogo que fez, mostrou que pode ser sim esse jogador, né, essa alternativa aí ao Brian. O CSA só tinha o Brian e hoje o Brian tá machucado, mas até pelo trato dele com a bola vinha, ele matava no peito, a bola morria no peito dele, ele começava a jogar, né, não errou um domínio, não lembro do Naninho errando um domínio, seja de onde for que a bola viesse. Então, assim, isso são coisas que me agradam de ver jogar, né, a gente analisa o futebol, mas o futebol também é entretenimento. Então, quando eu vejo um jogador fazendo essas coisas, a gente gosta e espera que continue fazendo, né, por mais tempo. Mas o posicionamento dele mais aqui pelo lado direito, eu acho que é muito pelo posicionamento do Nicola também, né? Os jogadores do CSA, via de regra, principalmente os homens da frente, se movimentam bastante. Mas o Nicola, ele, além de ser esse pitbull, né, esse volante que vai marcar e tudo mais, mas ele é um jogador que vem cada vez mais aparecendo como esse apoio nos lados, né, em lances como o gol do Floresta, né, contra o Floresta, que ele aparece para roubar a bola, né, para brigar pela bola e é apoio ali para o Cachoeira fazer a tabela com ele, e aí o Cachoeira leva aquela bola e acaba fazendo aquele golaço. Então o Nicola cada vez se mostrando um jogador também muito importante, e aqui o posicionamento dele cada vez mais presente em várias áreas do campo também, assim como a gente fala do Naninho, né? Mas o Nicola, que muita gente vê só como o volante, pitbull, pegador e tudo mais, não, ele tem cada vez mais influência no jogo, né? E esperamos que isso também continue cada vez mais, né? O Nicola aqui, só a título de comparação, ele acertou 80% dos passes, tá? Vou falar da preparação do CSA, porque o CSA já iniciou os trabalhos, já enquanto tá rodando aqui o vídeo, né? O CSA que vai enfrentar o Retrô pela próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente vai falar um pouco mais disso, né? Vai adentrar um pouco mais nesse assunto. Treinou hoje à tarde, sábado e domingo vai treinar pela manhã no CT Gustavo Paiva, e aí após o treino viaja, né, para se preparar já para enfrentar o Retrô. Então, jogo importantíssimo, o CSA precisa vencer, né? O que já foi 90% de probabilidade, né?
de classificação do CSA, agora já baixou para 80. Eu falo muito esses números, é só pra gente ter uma noção matemática, mas óbvio que o CSA empilha 2, 3 vitórias seguidas aí na Série C, acabou. Inclusive 2, 3 vitórias seguidas, o CSA praticamente se classifica. É só pra gente ter uma noção, essas 2 rodadas sem vencer tem um impacto na competição, e esses números é só pra mostrar o tamanho do impacto, e mesmo assim a competição vem sorrindo para o CSA, né, que mesmo com isso tudo, ainda ocupa a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro e só depende dele para continuar no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, amanhã a gente vem falar mais sobre isso, mas o CSA já vai se preparando, já virou a chave, né? Copa do Nordeste para o CSA já é coisa do passado, entre aspas, né? Uma pequena pausa, mas agora volta suas atenções para o retrô e como a gente já falou em outros vídeos, é preciso mesmo que isso aconteça, tá? O foco tem que ser a Série C, a prioridade é a Série C, então é o CSA que não pode deixar uma oportunidade dessa esvair pelos dedos, né? O CSA está no G8, é uma rodada para se consolidar no G8 cada vez mais, recriar aquela gordura e não ficar dependendo de resultados alheios, né? Mesmo jogando fora de casa contra um adversário qualificado como é o Retrô, mas que na Série C não vem passando uma boa fase. Ontem a gente trouxe todo mundo quer, né, que são as chegadas, mas algumas situações também são tão importantes quanto. A gente ontem tocou também no ponto que o CSA não pode perder jogadores, né, pelo menos não os principais jogadores. E aqui o Severo ele traz mais um ponto, mais da questão de organização do seu elenco, né? O CSA tem um elenco em alguns pontos precisa trazer por questão de número, como é a questão do zagueiro, né? O CSA tem um zagueiro a menos, então precisa contratar urgente mais um zagueiro e o perfil é de um zagueiro titular e o Severo coloca aqui, né? A janela vai ficar aberta do dia 10, ontem, até o dia 2 de setembro, né? Então tem muito tempo aí para o CSA se preocupar com trazer gente e também não perder jogadores, que é natural que essa procura aconteça. Mas o CSA tem prioridade de contratar um zagueiro, como a gente falou ontem, então se você não assistiu e não viu a entrevista do Jadson, vai estar aqui em cima em algum lugar, no final desse vídeo você consegue assistir tranquilamente, você vai ser redirecionado, né, para esse outro vídeo. E também avalia todas as oportunidades no mercado para reforçar o grupo para a reta final da Série C, tá? É até um ponto interessante, se a gente tiver tempo, estudar essa questão de oportunidades de mercado, porque essa janela é uma janela em que vão surgir oportunidades interessantes. Alguns jogadores da Série B vão ficar sem espaço, e aí o CSA vai ter condições de trazer para jogar aqui a Série C do Campeonato Brasileiro num grande time que está disputando grandes coisas. Mesmo o CSA não tendo esse orçamento do mundo todo, mas tem ao seu favor, né, essa grife, né, digamos assim. O CSA é uma marca que está em alta, principalmente nesse ano. O CSA já é um time que projeta, e esse ano é uma marca que está em alta por todo o Brasil, por causa do seu desempenho na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste e na própria Série C do Campeonato Brasileiro. Ano passado, o CSA utilizou dessa janela e trouxe o Roberto, que não estava sendo utilizado lá no Vila Nova. Então pode vir aqui uma oportunidade de mercado para o CSA e com certeza nessa janela vai aparecer bastante. Então o time que for, tiver atento, tiver condições, conseguir convencer, eu acho que vai conseguir sim se estruturar bem para uma possível segunda fase ou até já nessa primeira mesmo para conseguir aí as suas pretensões. Mas também temos que falar de saídas, porque sim, devem haver saídas. Por exemplo, o CSA tem 4 laterais direitos. É muito complicado você ter 4 laterais direitos se você não vai usar. E quando eu digo 4 laterais, eu coloco o Ramon também, eu incluo o Ramon. Hoje, inclusive, eu vejo o Ramon à frente do Vidal. Então, não tem necessidade de você ter esse número tão grande de laterais, quando você pode ter um número maior em outras posições, né, que o CSA esteja necessitando mais. Então, sobre possíveis saídas, o clube recebeu sondagens por alguns jogadores que têm tido pouco tempo em campo. É interessante também fazer essa reorganização, né? O CSA não pode ter um elenco inchado com jogadores que não vão ser utilizados, né? Alguns jogadores não ficam nem no banco de reservas, não vão ter oportunidade, então é natural que haja essa movimentação, acabem indo para outro
clube que eles vão poder jogar. Um exemplo aqui que não seja o Vidal, e aí não é informação, mas é sentimento, é pelo que eu venho observando. O Danilinho praticamente não é nem lembrado pela torcida em geral, né? Muitas vezes não pega a relação. O CSA tem 2 meios disponíveis que estão jogando, né? Que é o Gabriel Vieira e o próprio Luciano Naninho que a gente falou hoje. Fora o Brian, fora o Álvaro que tá machucado e que o Álvaro não pode sair até se recuperar da lesão. É um nome que, na minha avaliação, acaba sobrando. Deixando bem claro, tá, gente? Eu não tô colocando ninguém pra fora, não, tá? Tô fazendo uma avaliação apenas do que eu estou percebendo dessas movimentações do próprio clube, tá? Pode ser que o Danilinho ele volte a ser relacionado, volte a entrar, pega a posição, vire titular, enfim. Mas hoje, o que eu venho percebendo é nesse sentido, tá? Outra movimentação prevista é a renovação de alguns contratos. Em breve, Severo, né? Essa informação é toda do Severo. Divulgarei mais detalhes. Severo vai divulgar mais detalhes aí para todo mundo. E obviamente que quando ele trouxer, a gente vem aqui repercutir. O cara que tá acertando demais e um excelente profissional trazendo todas as informações do CSA. Ele, o Arne, enfim, toda a galera aí que traz as informações do Azulão, a gente vem aqui repercutir. Essa questão da renovação também é importante, independente se o CSA vai subir, se não vai, mas o CSA precisa renovar com alguns atletas, até para se blindar em algumas situações, para conseguir bons negócios em outras, né? A gente já citou aqui o caso do próprio Enzo, né? Que em 2 jogos, né? Ele não vinha fazendo boas partidas, né? Nem contra o Guarani, nem contra o Caxias, mas no jogo passado ele já voltou a fazer uma boa partida, né? E é um jogador que o CSA tem aí um percentual dele numa possível venda. O CSA não fica aí de mãos abanando. E outros jogadores, o CSA ter o controle, né? Ter o atleta por mais tempo, ou se o atleta é por empréstimo e o CSA quer adquirir em definitivo, também é importante porque o CSA passa a ter mais controle sobre as negociações, né? Por exemplo, hoje, o Cachoeira, se chegar algum time e o Fortaleza quiser vender, o CSA não tem o que fazer. Mas a informação que a gente tem é que o Fortaleza hoje não tem a menor pretensão de vender o Cachoeira. Isso já foi dito até pelo próprio departamento de futebol em outras oportunidades. É só um exemplo aqui. Essa situação de renovação do CSA, buscar renovar com alguns atletas, também é importante para a organização não só desse ano. É para se blindar nesse ano, né, de possíveis procuras, né, de atletas já nesse ano, como já fez com o Camacho. O Camacho teve sondagens, o CSA foi lá e renovou com ele. Já é pensando também num futuro, né? Então é o CSA utilizando disso para se blindar em alguns pontos. Tranquilo, meu povo? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.